Bom dia, pessoal do YouTube. Boa tarde, boa noite. Depende pra que hora que vocês estão vendo. Muito buenos, depende, né? Depende. Vai lá. Bom, galera, chegamos com mais um vídeo pra vocês aí, certo? Tá no comecinho do mês. E tem os filmes aí pra gente poder conferir agora no mês de maio, né? E só tem filmaço da hora, né? Bom, galera, hoje a gente veio aqui apresentar pra vocês os filmes de maio. Espero que vocês curtem. Se quiser já deixar o like de vocês aí, vocês fiquem à vontade, beleza? Curta aí. É nóis. E agora, abrindo a nossa lista, Um filme que já começa com uma tensão, né, diferente, né? Então, né? O nome do filme é Verdade ou Desafio. Pra quem não conhece, né? Eu acho que a maioria deve conhecer. Só que é uma brincadeira mais popular nos Estados Unidos. É uma brincadeira em que as pessoas fazem as perguntas e você ou responde ou paga um desafio. O que se passa no filme? Olivia e Lucas e um grupo de amigos viajam até o México para eles poderem passar um tempinho antes da formatura, na verdade, né? Então eles vão fazer uma festinha antes da formatura. Só que lá eles conhecem um estranho que, né, propõe para eles essa brincadeira de verdade e desafio. A questão é que ela começa inocente, só que depois vai acontecer algo aí que vai ferrar a carreira deles, né? Não, da hora que o demônio ele pega, ele interage, ele sabe do segredo de cada um. A regra, ela é muito simples. Fala a verdade ou morre. Fácil! Carter said, tell the truth or you die. Do the dare or you die. Se você mentir, não tem como desistir também. Porque se desistir, Morreu. então... Cruel, né, gente? Mas é um filme que, tipo assim, tem uma ação, tem um drama, tem um suspense envolvido aí. E é um mistério, né? Que como as pessoas estão morrendo. E depois no final do filme eles vão tentar descobrir o que está acontecendo aí pra eles poderem começar a mentir de novo, né? Porque senão... Misericórdia. Bom, galera, o próximo filme da nossa lista, ele é cristão, mas também é histórico, né? Porque ele conta um pouco a história de uma personagem marcante do cristianismo, que é o Paulo. O nome do filme é Paulo, o Apóstolo de Cristo, certo? O que acontece? Paulo, ele era conhecido como um dos perseguidores dos cristãos, né? E ainda mais, ele era o mais cruel deles, né? Ele era o que mais judiava mesmo, que mais perseguia, que mais buscava a fio e a fogo e ferro mesmo os cristãos. Mas, é claro que, né, todo muda quando ele conhece a própria pessoa de Cristo, que mostra que não é bem assim que se deve viver perseguindo pessoas, né, no caso. A partir desse momento ele passa a se tornar um dos principais apóstolos de Cristo. Assim, com a mesma intensidade que ele perseguia os cristãos, agora ele defende os cristãos. Agora você imagina, né? Lá em Roma, na prisão, onde Paulo de Tarso está preso, ele acaba sendo uma ameaça, né, pro pessoal lá do Império Romano. E acaba assim, ele aguarda a execução a mando do Imperador Nero. A jornada dele, do Paulo, até aqui foi conturbada. Ele considera um caçador, gostava de judiar da galera, coisa e tal. Agora passa a ser uma caça. Eu vou falar pra você, tipo assim, quem é muito religioso, lê a Bíblia, vai saber certinho, passo a passo, do que passou na vida desse homem, né? Porque eu falo pra você, não deve ter sido fácil pra época. E agora Paulo, ele repensa na vida enquanto conversa com o seu carcereiro, que é o Mauritius, e seu amigo Lucas, o evangelista que escreveu, né, o seu evangelho. Vai escrevendo no decorrer dessa história. Though you are suffering persecution, faith is being tested. When the moment comes, you will have the strength to do what is right. Bom, galera, o próximo filme ele é comédia, né, cara? Eu particularmente foi o que eu mais gostei. Passeando do cachorro? Não, o avião. Muito bom, cara, muito bom, né? Stop! Wait, I have kids at home. Not with an ass like that, you don't. Oh, well, thank you. Yes! Oh no, he died! O filme é A Noite do Jogo. O que acontece?
são vários casais que eles se encontram para poder fazer alguns jogos, né, semanais e tal. E é uma coisa assim até rotineira para eles, né? Eles sempre fazem isso. Aquele povo competitivo, tem que jogar, mano. Aí o que acontece? O irmão de Max, né, o Brooks, ele chega de fora e propõe uma brincadeira diferente, vamos dizer assim. Uma festa de assassinato e mistério. Com direito a bandido, a polícia, agentes federais. Só que o Brooks, ele tipo, finge o seu sequestro para que os casais se envolvam nessa perseguição para encontrar com ele. Só que não é bem um jogo, né? O negócio passa a ser real no decorrer da história. Então, aí no decorrer dessa correria, coisa e tal, eles percebem que deixa de ser aquela brincadeirinha de amigos. O negócio passa a ser real a partir do momento que começa a morrer gente, velho. Agora você imagina para um pessoal que é extremamente competitivo, gosta de brincar, tira disso e passa pra vida real. O desespero. E vinculado com comédia, né? É uma comédia, total. Mano. É muito bom. Eu acho que promete, cara. Acho que vai ser o melhor já lançado, assim, tipo, de agora, desse mês, do que a gente leu. Tem de tudo um pouco. Vai ser legal, vai ser bom. Bom, galera, o próximo filme da nossa lista, a gente não tem muito o que dizer dele. Porque ele pode ser um filme de suspense bom, como pode ser um filme clichê de suspense, daqueles que não é tão agradável assim. Mas a história dele em si, ela é um pouco interessante, e o trailer chama a atenção. Eu lembrei daquele A Forca. Quem já viu o filme lembra um pouquinho da Forca. Lembra. Aí o que acontece? Júlia é uma vlogueira, certo? Que hoje tá na moda e tudo, que viaja aos Estados Unidos para visitar a sua prima Hannah. Só que ao chegar, ela adoece misteriosamente, ninguém sabe como ela adoeceu e tal. E o celular dela começa a enviar mensagens misteriosas para Hannah, que inicia uma investigação, chegando até a ver algo misterioso no que está acontecendo com a prima dela. O que acontece? Ela para o celular para tirar a foto, frontal, normalzinho, de boa. Na hora que ela coloca para selfie, ela não vê nada até então, só que na hora que ela dá o clique aparece um vulto atrás dela. Capiroto. Que é do mal, cara. O bicho é do mal. Vocês vê. Vamos para o universo Star Wars. Wrong. Depois eu vou te mandar isso, cara. É muito da hora, mano. O negócio é o seguinte. A gente vai voltar lá no começo, onde a galera acabou se conhecendo, porque o nome do filme vai ser só Uma História Star Wars. Que vai contar a história de quem? Han Solo. Exatamente. Cara, eu vou falar pra você onde você vai conhecer o Chewbacca. Vai ter o criminoso lá, o jogador chamado Lando Calrissian, o nome do cara. Sei lá, uns nomes muito loucos, cara. E são os heróis mais improváveis, os criminosos, tudo lá desde os primórdios de Star Wars, cara. Mais uma franquia por ano, porque quem curte, cara, tipo, não deixa de assistir, cara, não deixa. E o interessante é que eles estão começando a buscar as raízes. Eles estão aproveitando a tecnologia de hoje para poder mostrar como tudo começou, né? Você pega lá atrás os negocinhos tudo com bonequinho de gesso, os negócios meio travados. Hoje já tem a tecnologia para falar, pô, vamos colocar umas naves, uns efeitos especiais, show de bola, cara. E pra criançada também, né, cara? É lógico. Quem curte, apesar que quem vê um filme desse não assiste aqueles lá atrás, cara. Com Nem certeza. Remasterizado, nem porcaria nenhuma, mano. Mas é um filme muito interessante que a franquia Star Wars veio trazer pra gente poder conhecer um pouco dos A cada das personagem. origens, né? É. Nossa, eu lembro da hora de Chewbacca. Ah! Só lembro dele, Isso é velho. da hora, vocês vão curtir. Hey, kid. I'm putting together a crew. You in? That's yes. Bom, galera, o próximo filme da nossa lista, ele conta uma história assim, do que aconteceu na década de 30 na Ucrânia. Enquanto Stalin, que é um ditador da União Soviética da época, ele avança com suas ambições, né, de conquistas do Kremlin, o jovem artista Yuri, pra ferrar com a vida de todo mundo, né? O jovem Yuri, ele luta para salvar a sua amada Natalka do que pode acontecer com ela. Que foi o que aconteceu com ela, na verdade, ou aconteceu na época, na verdade, foi o Holodomor.
Holodomor, que chamam. O que é isso, na verdade? É a mesma coisa do Holocausto que aconteceu com os judeus. Só que, na minha opinião, foi cruel pelo Stalin, no caso. Porque ele deixou entre 3,9 milhões de pessoas até 6,1 milhões de pessoas morrerem de fome. Por que ele deixou as pessoas morrerem de fome? O Thiago vai explicar. Então, no começo dos anos 30, o regime lá do Stalin, o que ele fez? Impôs cota de grão exorbitante, só que esse povo era fazendeiro. Plantava, comia, separava grão para plantio. Era um ciclo. O que o filho da puta vai e faz? Pega tudo de todo mundo, desde a colheita até as sementes. Como é que essas pessoas iriam sobreviver? Sendo que elas viviam da terra. O regime dele foi muito cruel. O território da Ucrânia acabou sendo isolado pelas unidades militares em volta para o pessoal não conseguir procurar ajuda. Ou seja, pior, né? Pereceram de fome, cara. O pessoal morria de fome. Without its vast harvests of grain, Russia cannot exist. Take all their food. This would mean the death of millions. Who in the world will know? Bom, galera, o nosso último filme da lista é Brasileiro. E é uma comédia bacana, né? Ah, da hora, Da cara. hora. Pelo trailer fala que achei bem trailer. feito, assim. E outra, os caras, os filmes brasileiros, eles estão melhorando. Eu acho com que o passar do desde, tempo, né? tipo assim, o cinema brasileiro sempre existiu. Mas no meu ponto de vista, desde que fizeram aquele filme Carandiru, de lá pra cá Começou deu a- um up da Eles hora. estão subindo um degrauzinho por ano, vamos dizer assim, É. com a história, com o enredo, enfim, com tudo. O filme que a gente vai citar aqui é o Alguém Como Eu. Bom, o que acontece no filme é que a Helena e o Alex, são os dois personagens principais da história, eles formam um casal e vivem, né, bem até um certo tempo. Só que depois eles começam a ter algumas desavenças, uma coisa que um quer e o outro não quer, é normal em todo relacionamento. Tretinha de casa. Tretinha de casal. Porém, a Helena faz um pedido meio cabuloso e ela pede pra ver como seria se ele fosse igual a ela ou parecido com ela. Aí que a coisa desanda, gente, porque aí ela passa a ver ele como mulher. Olha a bagunça, velho. Olha a treta. Mulher de balangandã, né? Então, né? É, Mulher, como se diz, né? Mulher de penca. mulher de penca. É cabuloso, gente. Mas é um filme muito interessante, com uma história bacana. É uma comédia romântica, né? Que traz todo um enredo bem bacana pra gente poder curtir e assistir com a pipoquinha de boa. Também se eu fosse você. É verdade, Nossa. eu lembro dele. Né? Da hora. É um filme muito bacana, vocês vão curtir. Eu só queria que ele fosse um pouquinho mais. Que fosse alguém como eu. O que você tá vendo aí? Mas tá olhando o que agora? Eu sabia que era ele, só que era ele com um GPS. Bom, galera, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, curtido muito. E se vocês curtiram, é claro, deixa o like de vocês aí pra poder Deixa aquele fortalecer like, a gente. maroto. Ajuda nós! Valeu, galera. Até Valeu. mais.